Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Análise Geopolítica. Hoje nós vamos entender como os Estados Unidos estão utilizando seus bombardeiros estratégicos em uma das campanhas aéreas mais complexas da atualidade. E por que isso revela muito mais do que apenas poder militar. Revela estratégia, doutrina e, acima de tudo, uma mensagem clara ao mundo. O que estamos vendo nesse conflito não é apenas uma série de ataques aéreos isolados. É a aplicação prática de décadas de desenvolvimento militar, combinando tecnologia, planejamento e domínio operacional em múltiplas camadas. E no centro dessa operação, 3 aeronaves se destacam. 3 pilares do poder aéreo americano: o B-2 Spirit, o B-1B Lancer e o B-52 Stratofortress. Cada um com uma função muito bem definida, cada um atuando em um momento específico, e juntos formando uma engrenagem extremamente eficiente. Tudo começa com o B-2 Spirit, o bombardeiro mais avançado da Força Aérea Americana, projetado para algo que poucos sistemas no mundo conseguem fazer: entrar em território inimigo sem ser detectado. Em um cenário onde sistemas de defesa aérea ainda estão ativos, radares operando e mísseis prontos para serem lançados, qualquer aeronave convencional teria dificuldades extremas para sobreviver. Mas o B-2 foi criado exatamente para esse ambiente. Com sua tecnologia furtiva, ele reduz drasticamente sua assinatura de radar, tornando-se praticamente invisível para muitos sistemas de defesa. E é justamente por isso que ele entra primeiro. Sua missão não é quantidade, é precisão, é impacto estratégico. Ele atinge os alvos mais protegidos, mais profundos e mais críticos: instalações subterrâneas, centros de comando, infraestruturas altamente fortificadas. Basicamente, ele abre caminho. Ele enfraquece o sistema defensivo do inimigo e cria uma janela para que outras aeronaves possam operar com menos risco. Depois que essa primeira barreira começa a cair, entra em cena o B-1B Lancer. E aqui a lógica muda completamente. Se o B-2 é discrição, o B-1B é intensidade, velocidade, volume de fogo. O Lancer foi projetado para entregar grandes quantidades de armamento em um curto espaço de tempo. Ele não depende da furtividade como o B-2. Ele depende da força bruta combinada com velocidade e flexibilidade. Capaz de voar em alta velocidade e transportar uma carga massiva de armas, o B-1B se torna o principal responsável por ampliar o impacto inicial da campanha. Se antes os ataques eram cirúrgicos, agora eles se tornam amplos. Mais alvos são atingidos, mais estruturas são destruídas, mais pressão é aplicada. Além disso, o B-1B pode operar tanto lançando mísseis à distância quanto realizando ataques diretos, dependendo do nível de risco no espaço aéreo. Ou seja, ele se adapta conforme o cenário evolui. E isso é fundamental em conflitos modernos. E então chegamos ao terceiro elemento dessa estratégia: o B-52 Stratofortress, um verdadeiro símbolo da aviação militar. Uma aeronave que, apesar de ter sido projetada há décadas, continua extremamente relevante. E isso não é por acaso. O B-52 não é furtivo, não é o mais rápido, mas ele tem algo que poucos possuem: alcance, resistência e versatilidade. Ele pode permanecer em operação por longos períodos. Pode atacar alvos a grandes distâncias sem sequer entrar em áreas de risco. E pode carregar uma enorme variedade de armamentos. Na prática, ele funciona como uma plataforma de pressão contínua. Enquanto o B-2 abre caminho e o B-1B intensifica os ataques, o B-52 mantém o ritmo. Ele sustenta a operação, garante que o inimigo permaneça sob constante ameaça e impede qualquer tentativa de reorganização. Quando analisamos o uso combinado dessas 3 aeronaves, fica claro que não se trata de improviso.
Existe uma lógica muito bem estruturada. Primeiro, a penetração, depois, a saturação e, por fim, a sustentação. É uma sequência pensada para maximizar eficiência e minimizar riscos. E mais do que isso, é uma demonstração de poder. Uma forma de mostrar não apenas capacidade militar, mas também domínio estratégico. Porque no cenário geopolítico atual, a guerra não é apenas sobre destruir alvos, é sobre enviar mensagens para aliados, para adversários e para o mundo. O uso simultâneo desses bombardeiros mostra que os Estados Unidos ainda possuem uma das forças aéreas mais completas e adaptáveis do planeta, capaz de atuar em diferentes níveis de conflito, desde operações altamente sofisticadas até campanhas prolongadas de desgaste. E isso levanta uma questão importante. Quantos países hoje seriam capazes de responder a uma operação desse nível? A resposta, na maioria dos casos, é simples: muito poucos. No fim das contas, o que estamos vendo aqui vai além de uma campanha militar. É um estudo em tempo real de estratégia, de tecnologia e de como o poder é projetado no cenário internacional. E entender isso é essencial para compreender o mundo em que vivemos hoje. Se você gostou dessa análise e quer continuar acompanhando conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal Análise Geopolítica e ativar as notificações. Porque aqui você entende o que realmente está por trás dos acontecimentos globais. Nos vemos no próximo vídeo.